Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula, para falar sobre a interpretação bíblica. É um assunto que eu já quis, tratar numa aula presencial, mas devido a algumas circunstâncias, eu preferi fazer uma videoaula para tratar sobre esse assunto. Então vamos começar aqui pela introdução. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores em um período de 1500 a 1600 anos, em 3 idiomas diferentes: hebraico, grego e aramaico, e em 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa. Boa parte desses autores nem se conheceu pessoalmente, ainda assim, todos os relatos se complementam, como se a única mente tivesse sido responsável por sua escrita. Então, nós vemos que a Bíblia ela não foi escrita somente por um único autor. Algumas pessoas tentam comparar, no caso, a Bíblia com a história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Só que nós temos um problema nessa afirmativa, de que a Bíblia ela foi escrita por autores diferentes que viveram em períodos diferentes. Cada autor tinha seu próprio estilo literário, cada autor passou por períodos históricos diferentes, ou seja, guerras diferentes, reis diferentes, continentes, lugares diferentes. Então nós vemos que, apesar das diferenças entre esses autores, entre os contextos históricos que cada autor enfrentou, nós vemos que cada relato se complementa. Então essa é a principal prova, É a principal evidência que nós temos de que a Bíblia foi inspirada por Deus. Continuando aqui, para nós protestantes, a Bíblia tem um papel crucial no que diz respeito à fé e prática. A sola Escritura, somente a Escritura, sendo uma das 5 solas da Reforma Protestante, vê a Escritura como a única autoridade inerrante e inspirada por Deus. Então, nós vemos aqui na sola Escritura que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Não significa que tudo o que fazemos ou todas as nossas escolhas devem estar pautadas na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não me diz qual emprego eu devo escolher. Não me diz se é melhor eu ser advogado ou se é melhor eu ser policial. Mas quando o assunto é fé, quando o assunto é conduta moral e quando o assunto é a nossa relação com Deus e a nossa própria natureza humana, a Bíblia é o suficiente. Principalmente no quesito salvação, a Bíblia é o suficiente. Então, a sola Escritura, ela não anula a importância da tradição, mas ela vê a tradição como um auxílio para compreender a Bíblia. Então, a tradição não pode estar acima das Escrituras, a tradição está abaixo. Entretanto, mesmo tendo essa importância, a Bíblia não é um livro fácil de ser interpretado. Isso se dá por vários fatores, como, por exemplo, a ausência do hábito de ler, os contextos históricos e culturais diferentes dos nossos e as interpretações equivocadas que acabaram se popularizando na igreja. Mas isso não significa que a Bíblia não possa ser lida, estudada e interpretada com sabedoria e debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, nós vemos que a Bíblia, que é nossa regra de fé e prática, ela possui as suas peculiaridades, e boa parte das pessoas tem dificuldade para interpretá-la corretamente. E um dos maiores desafios para a interpretação bíblica é a própria preguiça do leitor. Quando o leitor não tem o hábito de ler a Bíblia com frequência, quando ele passa a ler, ele vai encontrar certas dificuldades, não só na constância, não só na disciplina, mas também em certos conceitos, em certas palavras, em certos textos. Fora também que nós temos as interpretações equivocadas, que é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a interpretar a Bíblia da forma que lhes convém. Então, tudo isso são barreiras, para que nós possamos entender a Escritura. Então, todas essas são barreiras que buscam nos impedir, que buscam nos atrapalhar.
Só que essas barreiras podem ser superadas. A Bíblia, por mais que seja um livro bastante antigo, no caso um conjunto de livros, né? Por mais que seja algo bastante antigo, escrito por mais de 40 autores, algo que tem vários textos que foram escritos em contextos diversos, a Bíblia pode sim ser interpretada corretamente e com responsabilidade. E é isso que nós vamos tratar nesta aula. Eu quero tratar sobre os métodos que nós podemos usar para poder entender a Bíblia, para poder interpretar a Bíblia. Então vamos começar pelo primeiro método. Método 1. Questionamentos. Quando você estiver lendo um texto bíblico, é importante que você faça algumas perguntas ao texto. Eu listei aqui essas perguntas. Pergunta A. Quem é o autor deste texto? Quem escreveu este texto? Pergunta B. Em que período histórico esse texto foi escrito? Ou seja, quando foi que o autor escreveu esse texto? O que estava acontecendo no mundo quando ele escreveu? C. Para quem esse texto foi escrito? Foi escrito para uma cidade? Foi escrito para uma pessoa específica? Para quem foi escrito? E pergunta D. Quais eram as intenções do autor a escrever esse texto? O autor queria o que escrevendo esse texto? Ele queria encorajar seus leitores? Ele queria repreender os seus leitores? Qual era a sua intenção? Eu ainda coloquei aqui. Estas perguntas nos fazem refletir sobre o contexto original no qual o texto bíblico foi redigido, o que ajuda em sua interpretação. Então nós vemos que essas 4 perguntas, elas ajudam você a entender o contexto original do texto. Elas ajudam a entender o contexto histórico no qual o texto foi escrito. Lembrando que alguns textos nós não sabemos ao certo quem é o autor. Por exemplo, o livro de Josué, nós não sabemos quem é o autor de Josué. O livro de Juízes, também não sabemos ao certo quem foi o autor do livro de Juízes. Então a pergunta A, às vezes a resposta dela vai ser desconhecido. E existem momentos também que você não vai saber ao certo em que período histórico o texto foi escrito. Mas isso não significa que essa regrinha, que esse método seja insignificante. Não, ele pode ser bastante útil em muitos textos, em muitos livros, principalmente no Novo Testamento. Vamos ver um exemplo aqui, destaquei. Destaca aqui. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Esse texto, é um famoso texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é muito importante, também muito citado nos dias de hoje, e nós vamos usá-lo como um exemplo, Nós vamos aplicar as 4 perguntas nesse texto. Então vamos destacar aqui. A primeira pergunta, Quem é o autor deste texto? Como eu falei, o apóstolo Paulo. Em que período histórico esse texto foi escrito? Ou seja, o que estava acontecendo quando o texto foi escrito? Ou também o que estava acontecendo com o autor quando ele escreveu esse texto? Aí eu coloquei aqui, Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo entre 64 e 65 depois de Cristo, em sua segunda e última prisão em Roma. Porque da primeira vez que Paulo foi preso em Roma, nós vemos que ele foi liberto, No final de Atos dos Apóstolos, você vê que a narrativa termina com a prisão de Paulo, mas por relatos históricos você vê que ele foi liberto, só que aqui ele é preso novamente. Pouco antes de ser condenado à morte a mando do imperador Nero. Ela foi, portanto, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que naquele período estava acontecendo uma grande perseguição aos cristãos, Uma perseguição muito incentivada pelo imperador romano chamado Nero. E o apóstolo Paulo foi condenado à morte a mando desse imperador.
Só que isso não impediu que Paulo escrevesse a sua última carta para o jovem Timóteo. Tanto que isso responde à próxima pergunta, né? Para quem esse texto foi escrito? Essa carta foi escrita a Timóteo, um jovem pastor em Éfeso e filho de consideração de Paulo. Então, Paulo estava preso, né? Prestes a ser morto, a ser condenado, né? Por decapitação. E ele escreve essa carta a Timóteo. É a segunda carta que ele escreve a Timóteo e ele a escreve no meio da prisão. Então, perceba que nós já temos aí o autor, nós temos o contexto histórico em que o autor estava inserido e nós temos também a pessoa para quem esse texto foi escrito. Lembrando, gente, que eu estou gravando aqui um pouco perto da rua, então se vocês ouvirem algum ruído, algum barulho, isso aqui é normal por aqui. A última pergunta, né? Quais eram as intenções do autor ao escrever esse texto? Como eu disse, Paulo estava próximo de ser condenado à morte, só que ele estava mais preocupado com o bem-estar de Timóteo, né? Tanto que ele queria animar Timóteo. Queria que Timóteo fosse um jovem ousado, um jovem corajoso no ministério. Então Paulo, mesmo à beira da morte, mesmo estando preso, encarcerado, ele incentiva Timóteo a pregar a palavra, incentiva Timóteo a continuar ministrando a palavra. Essa foi a intenção do apóstolo Paulo. Então perceba que quando Paulo diz, combati o bom combate e terminei a corrida, Paulo está declarando que o seu ministério, que a sua missão finalmente acaba de ser cumprida e que agora ele está partindo para a glória. E nesse contexto em que ele está partindo para a glória e que está prestes a deixar esta terra, ele anima o jovem Timóteo, anima a continuar pregando a palavra e a continuar ensinando as Escrituras. Então essa foi a intenção de Paulo, que mesmo nos seus momentos mais difíceis, ele continuava a ensinar e a instruir, porque se preocupava com o jovem Timóteo. Então esse aqui é o primeiro método de interpretação que nós temos, que são 4 perguntinhas, né? Quem é o autor? Em que período histórico o texto foi escrito? Para quem o texto foi escrito? E quais eram as intenções do autor ao escrever esse texto? Vamos prosseguir aqui. Segundo método, né? Segunda regrinha. Exegese e exegese. Tem uma diferença muito grande aí. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar, não sei o que é exegese, não sei o que é exegese, nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Vamos compreender aqui. A exegese, com X, é a ferramenta interpretativa na qual o texto é interpretado e aplicado com base no contexto original. Por meio dela, o leitor extrai o sentido original do texto. Então, o que é uma exegese com X? Exegese começa com X. Lembra a palavra extrair. Então, quando eu faço uma exegese do texto bíblico, eu estou extraindo dele o seu sentido original. Ou seja, estou extraindo do texto aquilo que o texto realmente quer dizer. Eu estou extraindo do texto aquilo que o autor dele quis dizer. Isso é que é uma exegese. Já uma exegese com S é quando eu coloco no texto um sentido que não está nele. Portanto, que eu coloquei aqui. É diferente da exegese, que é quando o leitor atribui a um texto um sentido que não está nele. Muitas das vezes é por causa da exegese que surgem as interpretações erradas, que buscam justificar práticas que não são ensinadas na Bíblia. Então, a exegese com X, eu extraio o sentido original do texto. Já a exegese com S é quando eu coloco um sentido ao texto. Então, exegese com X, eu tiro do texto. E exegese com S, eu coloco no texto. E qual delas é a mais correta, Samuel? A mais correta, que é a responsável de você usar, é a exegese, a com X.
é você extrair o sentido original do texto. Porque quando você coloca um texto no sentido que não está nele, você está negligenciando aquilo que o autor quis dizer. Você está ignorando o contexto original. Isso atrapalha muito na interpretação, é aí que surgem as interpretações equivocadas. Eu coloquei aqui 2 exemplos de textos, 2 versículos, e nós vamos ver a diferença de exegese e exegese na prática. Versículo A. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele é muito mesmo mal interpretado. Olha o barulho da rua. É um texto muito mal interpretado. Por quê? Porque muitos usam esse texto para tentar dizer o seguinte: se eu colocar Deus como prioridade na minha vida e buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, então todo o resto vai ser acrescentado. Ou seja, o carro vai ser acrescentado, a casa vai ser acrescentada, a prosperidade vai ser acrescentada. Então, quando você coloca Deus acima de todas as coisas, toda a prosperidade, tudo vai ser acrescentado para você, tudo aquilo que o seu coração desejar. Essa interpretação está correta? Não. Essa interpretação é uma exegese com S, ou seja, estou atribuindo ao texto um significado que não está nele. Eu coloquei aqui algumas observações, Exegese, no caso com S, é quando eu digo algo acerca do texto que o texto não está dizendo. Esse texto de Mateus 6,33, ele não diz que se eu colocar o reino de Deus e a justiça dele acima de todas as coisas, todo o resto vai me ser acrescentado. Eu vou ter um carro de luxo, uma casa enorme, eu vou poder viajar para Paris. O texto não está dizendo isso, o texto não promete prosperidade. Mas então o que o texto promete? Qual que é o significado desse texto então, Samuel? Então vamos ver fazendo uma exegese com X. Eu coloquei aqui algumas observações. Quando analisamos o texto, ou seja, simplesmente lemos o resto do texto, lembrando que exegese, você tem que ler o resto do texto, você não fica só com versículos isolados, e buscamos entender o que Jesus quis realmente dizer, lendo o texto cuidadosamente, chegamos à conclusão de que, Jesus não disse que todas as coisas seriam acrescentadas. Ele disse que todas estas coisas seriam acrescentadas. Realmente, se você for olhar o versículo, você vai ver: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse que todas as coisas, ele disse que todas estas coisas. As, você vê que é um artigo definido no plural, e estas, você vê que é um pronome demonstrativo. Então, você vê uma diferença entre essas duas palavras, e tem muita diferença. B. Neste texto, Jesus ensina a seus discípulos a não se preocuparem com o que havia de comer, de beber ou de vestir. Nos versículos seguintes, 31 e 32, Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, perceba que no contexto desse versículo, Jesus está tratando os seus discípulos sobre a questão da ansiedade, a preocupação com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. E Jesus chama isso de estas coisas. Ou seja, as coisas às quais Jesus se refere são as necessidades básicas: o que comer, o que beber e o que vestir. Então, Jesus está dizendo que nós não precisamos nos preocupar exageradamente com as nossas necessidades básicas, porque Deus nos sustenta. Eu até coloquei uma observação aqui. Isso não anula a importância de trabalhar, mas ensina que o nosso trabalho deve ser acompanhado pela confiança na provisão de Deus e não pelo medo. Ou seja,
Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele não está dizendo que quando eu priorizo a Deus, eu vou ser rico, eu vou ser famoso, eu vou ser próspero, eu vou ser milionário. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, Deus vai suprir minhas necessidades básicas, que é o quê? Comer, beber e vestir. Não significa que eu vou deixar de trabalhar, não, eu vou continuar trabalhando. Mas o meu trabalho não vai ser acompanhado pelo medo. Ai meu Deus, preciso ganhar dinheiro para comprar comida. Ai meu Deus, que desespero. Ai meu Deus, que medo. Não. O meu trabalho vai ser acompanhado pela confiança, pela calma, pela segurança. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa de... como pode dizer? Jesus não está te prometendo que você vai ser bilionário. Vamos para outro versículo. Isso aqui é interessante. Versículo B. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o amou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. 1 Samuel 18, 1-4. Esse texto trata, sobre a relação, que tinha entre Davi e Jonatas, que eram grandes amigos. Só que, eu não sei se vocês ficaram sabendo, nós vemos que recentemente surgiram muitas interpretações equivocadas lançadas sobre esse texto, uma exegese com S. Estão atribuindo a esse texto o sentido de que Jonatas e Davi tinham um relacionamento homoafetivo, ou seja, eles eram homossexuais. Existem pessoas que ensinam que Davi e Jonatas se relacionaram de forma sexual. Só que isso é um problema muito grande, porque a pessoa está atribuindo ao texto um significado que não está nele. Quem recorre a essa interpretação geralmente são aqueles que pertencem à comunidade LGBT e querem permanecer no cristianismo. Só que nós vemos que é uma interpretação bem equivocada. Mas qual é a interpretação correta? Então vamos fazer uma exegese com X. Vamos entender o contexto original. Eu coloquei aqui. Ao realizarmos uma exegese, por sua vez, percebemos que Davi e Jonatas não passavam de melhores amigos, ou seja, eles não eram namorados, não, nada disso. Eles eram melhores amigos, não tinha nenhuma relação homoafetiva. Mas fala que teve um beijo entre Davi e Jonatas. Nós vemos que o beijo, naquela época, que com certeza era no rosto, nós vemos que o beijo era um sinal de amizade e também de lealdade. Tanto que Judas Iscariotes, ele zombou desse sinal, quando beijou o rosto de Jesus quando traiu. Então nós vemos que o beijo em si não significa que existe ali uma relação sexual, não. O beijo em si, quando nós vemos no Antigo Testamento, é tido muitas vezes como uma saudação. E nada nos faz negar que o beijo era feito no rosto. Ou seja, era algo no rosto e simbolizava lealdade e amizade. Então Davi e Jonatas não eram namorados coisa nenhuma, eram só melhores amigos mesmo. O texto não afirma nada em relação a isso. Então vamos dar prosseguimento. O verbo amou até pode significar o amor sexual no hebraico, mas também pode significar o amor familiar, entre amigos. Ou seja, Davi e Jonatas se consideravam como se fossem irmãos. Quando Jonatas retira suas vestes, lembrando que isso não significa que ele estava nu, e as entrega a Davi, juntamente com seu arco e espada, ele está exaltando Davi e o reconhecendo como alguém digno do trono. Ao retirar essas vestes, portanto, Jonatas se humilha e expressa lealdade a seu amigo. Ou seja, quando Jonatas vai entregar a sua espada, o seu arco, o seu cinto para Davi, ele não está ficando literalmente nu na frente de Davi. Não. O que ele está fazendo aqui? Entregando esses itens para Davi, Jonatas está reconhecendo que Davi
é digno do trono. Né? Ele está se humilhando e exaltando ao seu amigo Davi, demonstrando lealdade. Né? Então esse é o contexto original. Além disso, nós vemos que Deus tratava os pecados de Davi com seriedade, né? Tanto que tem aquele caso de Batseba. E Davi, ele não foi punido por nenhum pecado ligado à homossexualidade. Ele foi punido por seu adultério e por ter premeditado a morte de um homem, que foi Urias. Mas ele não foi castigado por cometer homossexualidade, por se envolver sexualmente com outro homem. Não. Logo, se ele não foi punido, é que não existe esse pecado. E se você for analisar a lei de Moisés, né, se nós formos fazer uma exegese mesmo, nós vemos que sim, as práticas homossexuais são pecado, né, são condenadas pela lei de Moisés. E o texto diz que Davi conduzia-se com prudência e o Senhor era com ele. Ou seja, não faz sentido afirmar que Davi e Jonatas tiveram uma relação homoafetiva, porque não tiveram. Eram só amigos mesmo, somente amigos. Colocar algo além disso é fazer uma exegese com S. É colocar no texto um sentido que não está nele. Vamos dar prosseguimento. Textos narrativos e textos doutrinários. Isso aqui é muito importante. A gente vê que tem uma diferença entre os textos. Entender isso ajuda muito na interpretação. Por quê? Só porque algo está registrado na Bíblia, não significa necessariamente que nós podemos fazer. Né? Por exemplo, a Bíblia registra a embriaguez de Noé. Fala que Noé, né, depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, se eu não me engano, vai beber da sua vinha e fica bêbado. Fica bêbado e tira as suas vestes e fica totalmente nu. O texto, apesar de registrar esse acontecimento, não está dizendo que nós devemos fazer o mesmo, não está dizendo que nós devemos nos embriagar. Não. E até, por exemplo, Salomão, o fato de Salomão ter tido muitas esposas não nos ensina a casar com mais de uma esposa. Ou seja, Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, totalizando 30.000 mulheres no caso. Isso não ensina que nós devemos fazer o mesmo, né? Não ensina que nós devemos ser poligâmicos, muito pelo contrário. A monogamia, que é somente um homem, somente uma mulher, é a relação aprovada por Deus, é o ideal de Deus nas Escrituras. A poligamia nunca esteve de acordo com os princípios de Deus. Então, só porque o texto bíblico diz que Salomão teve muitas mulheres, não significa que nós devemos ter mais de um cônjuge. Ou seja, tem coisas que estão na Bíblia que não significa que nós devemos fazer ao pé da letra. Já outras coisas nós devemos fazer, claro, né? Que, como por exemplo, a Santa Ceia, a proibição do assassinato, a proibição de mentir, o amor ao próximo, são coisas que nós devemos praticar. Já outras coisas, principalmente algumas leis, como matar alguém que cometesse adultério, nós não devemos praticar. Então você percebe que existem textos que podem ser aplicados no sentido literal e textos que não podem ser aplicados nesse sentido. Tem certas coisas que a Bíblia diz que ela está nos orientando a fazer e tem certas coisas que a Bíblia diz que ela não está nos orientando a fazer. Para esclarecer melhor, vamos ver esse conceito aqui, né? Texto narrativo. O que é um texto narrativo? É aquele que o autor só está narrando o acontecimento, sem necessariamente apoiar o que acontece nele. Também é um texto que não está ordenando nenhuma prática à igreja. Ou seja, um texto narrativo, ele só está narrando um acontecimento. É igual você pegar um livro de história. Né? Quando você pega um livro de história, você vê, né, que teve ali o primeiro contato entre os portugueses e os índios que moravam aqui no Brasil. Você vai ver como é que se deu essa relação no começo e você vai ver como é que essa relação foi se tornando cada vez mais hostil. Perceba que o texto desse livro de história, ele não está ensinando nenhuma prática que você deva fazer. Ou seja, não está ensinando você a se comportar como os portugueses, né, que maltratavam os indígenas, que escravizavam os indígenas, ou também, posteriormente, também os africanos. Ou seja, o texto
do livro de história não está orientando você a fazer o mesmo. Ele só está narrando um acontecimento histórico. Mesma coisa é na Bíblia em relação aos textos narrativos. Um texto narrativo só narra um acontecimento. Ele não está orientando nenhuma prática à igreja. Ou seja, você não pode pegar o que acontece no texto ao pé da letra e aplicar na sua vida. Por exemplo, as filhas de Ló, elas embebedaram, né, o próprio pai e tiveram relações com ele. As filhas de Ló deram vinho para ele e tiveram relações com o próprio pai, cometendo incesto. Obviamente, o texto não diz que nós podemos fazer o mesmo. O texto não diz que isso agradou a Deus. Ou seja, é um texto narrativo. Ele só está narrando um acontecimento. Tá bom? Muitas interpretações equivocadas surgem principalmente porque algumas pessoas pegam textos narrativos e usam eles para estabelecer doutrina. Vamos prosseguir aqui. Texto doutrinário. O que é um texto doutrinário? É um texto que estabelece algum ensinamento ou prática que deve ser seguido pela igreja. Ou seja, diferente do texto narrativo, que só narra um acontecimento, mas não diz que a igreja deve fazer o mesmo, o texto doutrinário, ele diz o que a igreja deve fazer. Por exemplo, as parábolas de Jesus, que são muito importantes. O Sermão do Monte, que fala que tem que amar o próximo, se bater na face, dar também a outra. Que ensina o jeito certo de orar, de jejuar. Então você tem que orar no secreto. Não pode mostrar para todo mundo que você está jejuando. Os 10 mandamentos, eu tenho um conteúdo sobre os 10 mandamentos aí nos Bereanos. As instruções de Paulo sobre a ordem nos cultos, falando que não pode falar línguas se não tiver interpretação. Todo o ensino sobre a salvação, que nós temos a nossa salvação por meio de Cristo. Crendo em Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus. E a doutrina dos apóstolos como um todo. Então nós vemos que um texto doutrinário, ele ensina algo para a igreja, que a igreja deve praticar. A Santa Ceia, por exemplo, o texto da Santa Ceia é um texto doutrinário, serve para a igreja, estabelece algo que a igreja deve seguir. Então essa diferença é crucial entre textos narrativos e doutrinários. O narrativo só narra um acontecimento, enquanto o doutrinário estabelece uma doutrina, uma prática para a igreja. Só que existem também textos que podem ser narrativos e doutrinários ao mesmo tempo. Eu citei aqui 2 exemplos para vocês, que é Gênesis 2:24, que diz o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão a sua carne. Então, esse texto, ele acontece quando Deus, depois de haver criado Adão, agora vai criar Eva. Deus da costela de Adão cria Eva. E o texto diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Repare que o texto ele é narrativo, ele está narrando um acontecimento que partiu da criação da mulher. Então o texto é narrativo, está narrando o acontecimento, mas ele também é doutrinário. Samuel, doutrinário por que doutrinário? Porque ele está narrando para nós, está estabelecendo para nós como é que deve ser o casamento. O casamento deve ser heterossexual, um homem e uma mulher, e monogâmico, somente um homem e somente uma mulher. Não é um homem e várias mulheres. Não tinha um Adão e várias Evas. Não, um homem somente e uma mulher somente. Por mais que nós vemos que no Antigo Testamento muitos homens tiveram mais de uma mulher. Mas é como eu falei, o texto não está estabelecendo doutrina. Mas nesse caso aqui, em Gênesis 2:24, o texto estabelece uma doutrina. O texto estabelece para nós um sentido de continuidade. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, o texto está estabelecendo um costume que tem que permanecer nos dias de hoje. Você percebe aí uma relação de continuidade. Então, ao mesmo tempo que é um texto narrativo, também é um texto doutrinário. O outro exemplo clássico para os pentecostais é o texto de Atos 2, que você vê os discípulos lá no cenáculo
que recebem o batismo no Espírito Santo e passam a falar em línguas. Perceba que esse acontecimento de Atos 2, ele é narrativo, né? Está narrando um fato que se sucedeu, mas ele também é doutrinário. Por quê? Porque é com base nesse acontecimento que nós pentecostais cremos que o batismo no Espírito Santo é evidenciado inicialmente pelo falar em línguas, né? O falar em outras línguas é a evidência física inicial de o batismo no Espírito Santo. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que é um texto narrativo, também é um texto doutrinário, principalmente quando se trata da teologia pentecostal. Eu separei aqui para vocês mais alguns exemplos para a gente poder entender. Aqui, o primeiro versículo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Razorete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 4, 1 ao 4. Esse texto é narrativo ou doutrinário? É narrativo. Por quê? Porque o texto está narrando o acontecimento. Ele fala que depois que morreu Eude, que era um juiz, isso que acontece lá na época dos juízes, o povo tornou a pecar, Deus castigou o povo e agora o povo clama por misericórdia. E também fala de Débora, que foi uma juíza de Israel. Ou seja, o texto é narrativo, não está estabelecendo nenhuma doutrina para a igreja aqui. Agora vamos, por exemplo, no Novo Testamento. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 1 ao 5. Esse texto ele trata sobre quando Jesus transformou a água em vinho. E nós vimos que é um texto narrativo. E não está estabelecendo doutrina para a igreja. É um texto meramente narrativo. Vamos ver mais dois exemplos. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse texto de 1 Coríntios 11, que nós repetimos muito na nossa Santa Ceia, ele é um texto doutrinário. Por quê? Porque está estabelecendo uma prática para a igreja, que é a prática da Santa Ceia do Senhor. Então, é um texto doutrinário. Próximo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, nós vemos que esse texto aqui, de 1 João capítulo 2, versículos 1 ao 4, é um texto também que é doutrinário, né? Porque fala sobre essa questão do pecado, apresenta Jesus como nosso intercessor junto ao Pai, e fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é um texto que traz uma relação de doutrina, que traz para nós um ensinamento, uma crença para a igreja, uma doutrina para a igreja. Então também é um texto doutrinário. Quarto método, aplicação. O estudo bíblico não visa somente o aperfeiçoamento intelectual ou teológico, mas também visa influenciar nosso comportamento e atitudes. O cristão é a Bíblia que o mundo vai ler, a teologia que os descrentes vão estudar. Aqui eu estava inspirado. Portanto, é essencial que em nossos estudos bíblicos nós também tenhamos o dever de aplicá-los em nossa vida pessoal. É com base nesse princípio de aplicação que existem as pregações, que são sermões bíblicos que buscam trazer alguma aplicação prática aos ouvintes. Como perseverar na fé em meio às dificuldades,
se arrepender dos pecados, não desprezar o evangelismo, etc. Então nós vemos que a aplicação também é uma parte muito importante na interpretação bíblica. Por quê? Porque não adianta nada você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se você não sabe interpretar e aplicar o que ela nos ensina. A aplicação ela pode ser feita tanto em textos narrativos como doutrinários. Mas você acabou de falar que o texto narrativo não estabelece uma doutrina para a igreja. Um texto narrativo, ele não estabelece uma doutrina para a igreja no seu sentido literal, ou seja, ao pé da letra. Por exemplo, Noé. Noé ficou bêbado, se embriagou e depois tirou as suas roupas e ficou nu. Noé estava nu e bêbado. O texto em si não ensina que nós devemos fazer o mesmo que Noé fez, ou seja, um texto narrativo. Contudo, nós podemos tirar uma possível aplicação, ou seja, uma possível reflexão desse texto. Aplicação é reflexão. Refletindo nesse texto, nós vemos que a falta de controle de Noé acabou trazendo consequências para a sua família. Tanto que o seu filho Cã acabou vendo a nudez do seu pai e acabou sendo amaldiçoado. Ou seja, os nossos erros, os nossos pecados podem fazer com que outras pessoas pequem também. Então você pode pegar esse texto para lembrar a importância da vigilância constante, Você pode pegar esse texto para ensinar sobre a importância de vigiar, de se santificar, para não levar outras pessoas ao pecado. Então essa é uma aplicação. O texto é narrativo, ou seja, o texto em si não está dizendo que eu posso imitar o exemplo de Noé, mas eu posso tirar uma lição desse texto. Isso é que é uma aplicação. Eu peguei alguns exemplos, Peguei um texto bem grande, eu não vou ler tudo, mas eu peguei esse texto aqui que fala sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Nós vemos que Maria, ela pega o nardo e vai ungir Jesus, ungir os pés de Jesus. É um texto narrativo, mas qual que é a aplicação que eu posso tirar desse texto? O que o texto está querendo dizer para mim aqui? Nós vemos que Maria, ungindo os pés do Senhor Jesus, ela estava usando um perfume que era extremamente raro. O nardo ele era feito de raízes secas, de uma planta que cresce no Himalaia. Então eu coloquei aqui. O perfume usado era o nardo, um raro perfume feito de raízes secas de uma planta que cresce no Himalaia. O nardo ele era tão puro que ele poderia ser vendido por 300 denários. Um denário equivalia a um dia de salário. Entendeu? Um denário era o pagamento por um dia de salário. Ou seja, 300 dias de salário, 300 dias sem trabalhar. Então Maria, ela poderia vender esse nardo e ter todo esse dinheiro para si, ou ela poderia vender e entregar esse dinheiro aos pobres, o que faria com que ela tivesse até um certo prestígio na sociedade. Só que ela não faz isso. Ela pega esse nardo e unge os pés do Senhor Jesus. Qual que é a lição aqui, Samuel? A lição é que Maria, por mais que ela visse, por mais que ela reconhecesse que o perfume era precioso, ela reconhecia que a presença de Cristo era infinitamente mais preciosa do que um raro perfume. Ou seja, Jesus era mais precioso do que um nardo puro. Então nós vimos aqui esse exemplo de Maria, trazendo para os dias de hoje, nós vemos que nós não podemos considerar nada mais precioso do que Cristo. Cristo deve ser mais precioso do que tudo em nossas vidas. Está passando um carro aqui, Cristo deve ser mais precioso do que tudo em nossas vidas. E nós não podemos colocar nada acima dele. Muitas das vezes nós colocamos nardos acima de Jesus. Consideramos o trabalho, a família, o namorado, a namorada,
mais preciosos do que Cristo. Ou seja, às vezes nós não damos a Jesus o valor que ele merece. Então nós precisamos reconhecer a preciosidade e o valor de Cristo, assim como Maria reconheceu. Então essa é uma possível aplicação desse texto. Um outro texto que nós podemos usar trata sobre a mulher de Potifar, né? Eu nem vou ler aqui os versículos, porque acredito que todos já conhecem essa história. Mas nós vemos, né, que José, sendo vendido como escravo, passa a ser mordomo na casa de Potifar. Só que o problema é que a mulher de Potifar, que é uma mulher adúltera, ela passa a cobiçar José, né? Ela se interessa por José e quer ter relações com ele. Só que nós vemos que José se recusa, e uma frase muito importante que ele diz é a seguinte: ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E nós vemos que quando a mulher de Potifar tenta agarrar José, tenta obrigar José a se deitar com ela, José simplesmente foge, ele sai correndo. Então nós vemos que José, né, de uma forma literal, ele fugiu da aparência do mal, como Paulo vai nos orientar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ou seja, assim como José, nós precisamos fugir da aparência do mal. José sabia que se ele ficasse lá com a mulher de Potifar, uma hora ou outra ele ia acabar cedendo ao pecado. Então ele escolheu sair, ele escolheu se retirar. Assim também nós não podemos desafiar o pecado, nós não podemos desafiar a nossa carne, mas precisamos fugir de toda a aparência do mal. Essa é uma possível aplicação desse texto. Última dica, e a mais importante, a oração. Nós vemos várias dicas, né, vários métodos de interpretação, né, várias ferramentas interpretativas, só que o mais importante de todos, com certeza, é a oração fervorosa, né, a oração feita com fé. Quando nós oramos ao Espírito Santo e pedimos para que Ele nos guie na leitura, nós estamos reconhecendo que a interpretação eficaz e responsável vem dele, porque nós estamos lendo um livro na presença do seu autor, porque por mais que a Bíblia tenha mais de 40 autores, todos eles foram inspirados pela mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos reconhecer essa dependência que nós temos em Deus para poder interpretar o texto bíblico corretamente. Então, antes de você ler a Bíblia, de você fazer o seu devocional, fale com Deus, peça orientação ao Espírito Santo. E por último, né, as orientações finais: ore, jejue, leia a Bíblia. A interpretação correta não é um fardo para se carregar, mas um privilégio para se desfrutar. Ou seja, aplique esses métodos, faça as perguntinhas ao texto, né? Quem é o autor, em que contexto histórico esse texto foi escrito, para quem o texto foi escrito e também quais eram as intenções do autor ao escrever esse texto. Aprenda a diferenciar exegese com X de uma exegese com S. Você deve extrair do texto seu sentido original e não atribuir outro sentido ao texto. Entenda a diferença entre textos narrativos e textos doutrinários e também os textos que não são narrativos e doutrinários ao mesmo tempo. E, é claro, saiba aplicar. Leia a Bíblia, dependa totalmente do Espírito Santo e assim você saberá interpretar e aplicar o texto bíblico de uma maneira responsável e honesta. Então é isso, né? Espero que tenham gostado e sola Scriptura.